Então, pessoal, estou gravando aqui a aula síncrona do dia 27/10. Vocês devem estar vendo a minha tela aí, certo? Alguém só me dá uma confirmação, por favor? Tô vendo sim, Zô. Beleza. Show de bola. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu passei para vocês. Ele é parecido com o trabalho que a gente tinha quando a gente podia fazer atividade presencial. Mas nós temos um dificultador, né? Porque a gente, por não poder fazer isso presencial, não vai poder contar com os sensores que a gente tem na prática e também não vai contar com o CLP programado. A gente teria que fazer uma programaçãozinha lá, na prática que a gente vinha propondo anteriormente, né? Para vocês fazerem acionamento delta estrela, partida de motor e tal, aqui a gente não tem como fazer essa programação pelos recursos que a gente tem. Então, qual que é o trabalho que eu proponho para vocês? Vocês vão conseguir fazer 100% dele em casa. Vocês vão fazer um supervisório utilizando a elipse escada. E ele vai se comunicar com o simulador de CLP através do protocolo Modbus. Aqui o protocolo Modbus tem três vertentes. Tem o ASCII, tem o RTU e tem o TCP. A gente poderia usar tanto o RTU quanto o TCP. Mas vamos normatizar no RTU, que é o mais utilizado mesmo. O que esse supervisório vai ter que fazer? A gente vai ter que ter duas esteiras diferentes nesse supervisório, porque elas vão ter que se mover, né? É como se estivesse dando entrada em peças metálicas e não metálicas. Então a gente vai ter que identificar essas peças metálicas e não metálicas de mentira. As esteiras só vão começar a se locomover depois que detectar a presença de uma peça, de mentira também. E se essa peça é metálica ou não metálica. Isso vai ser feito através de duas entradas, que são duas bobinas do nosso CLP. A primeira bobina é como se ela tivesse ligado no sensor capacitivo. O que faz um sensor capacitivo, né, gente? O sensor capacitivo ele é capaz de perceber a presença de qualquer tipo de objeto. Então, quando esse sensor capacitivo de mentira tiver um nível lógico alto, naquela bobina lá, então a gente vai saber que. Eu estou usando a bobina aqui como uma entrada dele, né? Mas só que a bobina é a saída do CLP, mas a gente só tem acesso à entrada nesse caso. Só tem acesso à saída nesse caso, no CLP simulado. Então, se tiver uma peça, a gente vai olhar para o outro sensor. O outro sensor é um sensor indutivo. O sensor indutivo ele consegue perceber a presença de peças metálicas. Então, se tiver peça e essa peça for metálica, a gente vai fazer essa peça andar na esteira 1, né, mostrando que a gente está levando esse objeto na esteira para um outro lugar. Se não, né, se esse objeto tem uma peça ali, mas não tem nenhum objeto, tem objeto, esse objeto não é metálico, a outra esteira de objetos não metálicos vai ser utilizada. Beleza? Então aqui já temos algumas coisas que nós vamos precisar. Aqui nós vamos precisar de ter acesso a duas bobinas, utilizando o Modbus. Então a gente vai precisar criar duas tags, uma para cada bobina, que vai estar conversando diretamente com aquela tabela que eu apresentei na aula, vocês não devem ter tido tempo de ver ainda, que é a tabela das bobinas. Inicialmente é isso. Quando a esteira for ligada, a bobina 1 deve ser desativada, falando que a gente tirou aquela peça da posição onde estava avisando que a gente tinha uma peça. Se fosse na vida real, você ia se assumir sozinho, né? Porque quando a peça saísse, a bobina ia para zero, né? Poxa, porque a gente não tem mais a peça ali. Como é simulado, a gente vai ter que fazer isso. Quando o objeto chegar no final da esteira, a gente vai ter que incrementar um contador de peças. Então, quando a gente chegar lá, a gente para a esteira. Esse contador de peças, a gente vai fazer ele internamente ao nosso supervisório, mas a gente também vai ter que colocar isso dentro do nosso registrador de memória. Então, a gente vai ter que ter mais duas tags. Um registrador de memória para peça metálica e outro para peça não metálica. Então, ser o registrador 1 e 2. Só fazer uma pausa aqui para falar o que eu estou falando para vocês, mostrar aqui. Vocês estão conseguindo ver o meu simulador aqui na tela? Esse sim sim, já agora, obrigado. Eu vou ligar ele aqui, ó. Esse simulador eu mostrei um videozinho que eu preparei para vocês. A conexão vai ser TCP/IP mesmo. Vai ser só um CLP, eu podia colocar dois aqui, só para mostrar como é que vai ficar. E a gente vai falar na linguagem RTU. Vou dar um start aqui. Aqui, então, eu tenho dois
CLPs. Um está ligado na porta 502 e outro na 503. Vou até parar aqui. Nós vamos usar um só para mostrar como é que funciona. Esse CLP, ele vai ter as bobinas, nesse caso que são 30 unidades, e 20 registradores. Aqui nós vamos ter que dar acesso a essas duas bobinas aqui. Ó. Essa aqui vai indicar a presença de peça. Essa aqui, se a peça é metálica, quando estiver em alto, e se a peça é não metálica, quando ela estiver em baixo. Conforme o nosso programa vai funcionando, o nosso supervisor vai anotando aqui, ó. Tem uma peça metálica, tem duas peças metálicas, tem 3 peças metálicas. Opa, entrou uma peça não metálica. 2 peças não metálicas. Até 5. Quando chegar em 5, a gente não pode mais acessar essa... A gente não pode mais acessar essa esteira, porque encheu. O nosso lugar de guardar lá só cabe 5. Então, quando a gente chegar no final, eu vou voltar aqui em cima, né? Quando a gente chegar no final, o contador chegar a 5 unidades, a esteira correspondente não vai poder se mover mais. Então, aqui no nosso caso, ó, encheu a não metálica. Se chegar uma peça metálica, vai funcionar normal. Mas se chegar uma não metálica, ela vai ter que travar ali, porque a gente tem que esvaziar. Então, vai ter um botão. A gente vai ter que clicar, vai ter um botão que a gente vai apertar, como se estivesse removendo aquelas peças lá. Então, a gente zera o contador. Beleza? Zero o contador só da não metálica. Então, se eu apertasse o botão, eu teria que ir para 0 e essa outra continuar com 3. Correto? Aqui que eu estou falando que esse supervisório deve conter no mínimo. Vocês podem colocar coisa a mais, portanto. A gente tem que ter 2 esteiras diferentes para indicar peças metálicas e não metálicas. Aí a esteira que a gente tem aqui, ela é feita, achei um errinho aqui. Ela é feita, na verdade, com animação, que a gente pode fazer repetição de imagens. Aqui eu fiz para vocês uma esteira, que ela tem várias, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Eu acho que sim. Vários objetos que eles vão se movendo aqui, né? Essa aqui é a não metálica, uma pecinha azul. E a metálica eu criei a mesma coisa, só que agora com a pecinha cinza. Então vocês vão poder usar, vamos ver se vai funcionar aqui, tomara. A animação vai se dar conforme a gente vai mexendo a imagem, olha só, é como se a esteira estivesse funcionando direitinho mesmo. Eu tive que fazer isso aqui no braço, porque são só bitmaps repetidos, né? Então não ri não, porque realmente foi feito com muito carinho, muito amor, mas ficou toscão mesmo. E essa aqui é a da peça não metálica. Quando ela está vazia, ela está nesse estágio, depois ela tem mais 10 imagens que vai mostrar a peça se movendo. A engrenagem só fica balançando para dar uma sensação de rotação ali. Eu coloquei alguns vídeos para vocês ali. Deixa eu voltar. Tá, aqui. Que ajuda a gente a fazer aquele negócio. Então a gente tem as 2 esteiras diferentes, metálica e não metálica. A gente vai ter que ter um indicador de estado para cada esteira. Então, quando a gente ligar ela, eu quero que apareça, sei lá, uma luzinha, qualquer coisa que indique que aquela esteira está ligada. E um indicador de estado para quando a bobina tiver, para cada bobina sendo utilizada, para que eu não precisar vir aqui para ver, entendeu? Eu quero que lá no Ellipse tenha também uma luzinha, qualquer coisa fala, bobina 1 ligada, bobina 2 ligada, qualquer coisa desse tipo. Vai ter que ter 2 displays que vão mostrar a quantidade de peças que estão sendo armazenadas, as peças metálicas e não metálicas, que vão ter que parar quando chegar em 5. Para que a gente não tenha que vir aqui toda hora para ficar falando, apareceu uma peça, eu quero que vocês coloquem um botão, que quando a gente clicar, ele vai pegar aquela bobina lá e colocar a bobina 1 no nível lógico alto. E vai ter que ter mais 2 botões. Botão para remoção de peças metálicas e não metálicas. Correto? Então, 2 esteiras, alguns indicadores, 2 displays e 3 botões. Agora, sobre a questão do grupo. Cada grupo vai ser formado por até 3 participantes, que vocês vão ter que me indicar isso até sexta-feira. Vocês vão responder lá na publicação do Google Classroom, como eu tinha falado, responder ao Bruno. Né? Então, seria aqui, né? Ó. Vou voltar para a nossa página inicial. Aqui está o nosso trabalho. Eu postei a atividade hoje. Aí vocês vêm aqui, instruções, e respondem. Ó, o meu grupo é fulano de tal, piriri pororó. Eita. Não. Pronto. Então aqui você vai colocar, tipo, o meu grupo é eu, fulano, ciclano.
O que é o entregável? Os arquivos que forem gerados quando vocês forem salvar o supervisório. Normalmente são 3 arquivos. É o app, o apx e esse backzinho aqui que é gerado. Então vocês vão ter que me mandar isso aqui. E eu vou querer que vocês criem um vídeo explicando como o supervisório foi feito. Todos os participantes vão ter que aparecer no vídeo, pelo menos em algum momento, se apresentar e explicar uma parte do trabalho. Evidentemente, gente, bom senso. Eu quero que vocês façam um vídeo e falem, ó, meu nome é Zuperri, eu coloquei um botão aqui, esse botão clica, aí passa para outra pessoa. Não. Tenta dividir igualitariamente as explicações, porque isso pode ter influência direta na sua nota. Vocês têm 15 dias para realizar essa atividade. Então, vocês têm até dia 10/11 para fazer a submissão desse trabalho. Tudo bem? Tá, agora eu vou dar uma pausa na gravação aqui para a gente discutir se tem alguma dúvida, alguma coisa assim, beleza?